Senhoras e senhores, chegamos para mais um episódio inédito, completo, exclusivo e de muito conteúdo bacana para você. Olha, hoje a gente vai direto ao ponto, tá? Psicólogo, ele é terapeuta ou virou um amigo de aluguel? Mas calma aí que vocês já vão escutar essa resposta. Mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, que a partir de agora você fica por dentro dessa e de todas as outras novidades que vão rolar aqui neste programa. Mas vamos lá, sem enrolação, telão do Felipão, roda a vinheta. E para ajudar a gente a entender onde começa a terapia de verdade e onde acaba essa história de conversa fiada aí, eu recebo hoje aqui nos estúdios ela que é psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental, doutora Luzia Lobato, seja muito bem-vinda. Olá, tudo bem, gente? Obrigada pelo convite. É um prazer recebê-la aqui. Eu que agradeço. E a gente falando hoje aí dessa história do papel, de fato, do psicólogo. O que está acontecendo? O psicólogo não é mais psicólogo, virou um amigo de aluguel contratado por hora? O que mudou aí que a gente não conseguiu acompanhar? A gente está acompanhando até na internet, né? Muitas pessoas falando disso, porque os psicólogos começaram a se envolver tanto nesse espaço da internet que às vezes perde um pouco o sentido dele no consultório, ali no site terapêutico. E assim, é compreensível, porque no mundo onde a comunicação ela é mais rápida, mais instantânea, a comunicação emocional, por outro lado, não tem, fica cada vez mais difícil, né? Eu acompanho muito isso na internet. As pessoas estão perdendo as conversas profundas, né? Cada vez mais difícil você ter uma conversa profunda uns com os outros. E aí, a conversa profunda acaba sendo dentro de um consultório terapêutico, onde você consegue falar das suas emoções, né? E de uma maneira mais tranquila. Mas aí é onde a gente tem que saber separar as coisas, né? Conversar e fazer uma terapia. Eu até brinco que, assim, quando você confunde esses dois papéis, o amigo do psicólogo, tende a procurar um alívio imediato e não uma transformação profunda, né? Porque o amigo, ele pode te dar alguns alívios, mas Sim. a transformação é diferente. E hoje você, como uma especialista, uma atuante, de forma brilhante, não sou só eu que estou dizendo isso, mas tem boas referências. Você sente que de um tempo para cá, de repente até da pandemia, as pessoas foram no intuito de buscar mais um desabafo do que uma ajuda profissional, de fato? Ah, sim. Eu acho que até por conta dessa velocidade que anda as coisas, as pessoas querem também que os seus processos internos sejam rápidos também, né? E a ideia também da comparação veio muito forte. Então, se o outro conseguiu nesse tempo, eu também tenho que conseguir nesse tempo. Essa referência, né? Não existe fórmula Não mágica, né? existe fórmula mágica, né? E cada um, dentro do processo terapêutico, ele vai entender o seu tempo de transformação, né? Por isso que a palavra é transformação. E eu divido a terapia em 3 pilares, né? Que primeiro, que é a investigação, a conscientização e a transformação. E esses pilares, eles precisam acontecer justamente para poder diferenciar isso de uma conversa, de um Sim. bate-papo, né? E vão ser conduzidos, cada pilar vai ter um porquê a acontecer, né? A parte da investigação, que é a primeira, é uma das partes mais difíceis que eu digo dentro do processo terapêutico, porque é a construção da história. O negócio veio todo bagunçado ali, as peças todas ajustadas, e a gente vai pegar peça por peça, vai fazer a história ter um sentido, né, ter um contexto, ter uma ideia de verdade para a pessoa, né, que ela Sim. entenda aquilo como verdade para ela, e aí a coisa vai se transformando ali. Então, cada detalhe é importante. Às vezes, quando eu falo de investigação, as pessoas não gostam. Ah, mas você vai me investigar? Mas a terapia, ela tem que ter esse teor de investigação, né? Porque se você não se coloca num lugar de análise, eu estou analisando você. Como que você vai pegar os detalhes, né? Como que você vai procurar entender mais as Sim. situações? O amigo já não faz isso. Ele não tem que investigar a sua vida, não tem porquê. Não tem um propósito disso, né? Então, o caminho da investigação é uma das partes mais difíceis da terapia. E assim, falando bem do beabá mesmo, pode ser até uma pergunta retórica, mas eu acho que muita gente não sabe, até porque nunca buscou esse tipo de ajuda. Profissionalmente falando, hoje você já falou bastante aqui até, mas qual que é a diferença básica da gente conversar com um amigo que não tem essa necessidade de investigar e de fato trabalhar para fazer uma terapia que
é para ter ali um início, um começo e um fim, não é para ser algo eterno e sem norte. Mas o amigo ele vai acolher, né? Ele vai escutar, ele vai acolher, mas não tem uma finalidade maior do que aquilo. É o alívio imediato, né? Então você vai ter uma conversa ali que vai ser o paliativo. Você vai ter um alívio imediato, só que a partir dali você não vai entender da onde que aquilo surgiu na sua vida, né? E se aquilo pode até voltar, quais são os gatilhos que provocaram isso na sua vida. Então por isso que eu falo da investigação. E o processo da investigação, ele é mais complexo do que as pessoas entendem, porque você fala assim, tem uma base teórica, técnica ali por trás, né? Eu já escutei muito isso em consultório. Mas por que você está me fazendo essa pergunta? Mas é que quando o paciente fala, por que você está me fazendo essa pergunta? Para a gente dar todo um sentido em cima daquela demanda que ele trouxe. Então, assim, eu sou uma pessoa carente emocionalmente. Todas as perguntas que eu te faço estão em cima disso. Pode não parecer tão claro para você, mas para mim tem uma clareza. Faz um sentido Faz ali um sentido. no processo que você está construindo para entender e saber o que fazer, né? Exato. Então, aos poucos, o próprio paciente ele vai entendendo essa diferença. Assim, nossa, ela me faz perguntas que, no momento exato, eu não entendo porque está fazendo aquela pergunta para mim. Mas depois, lá na frente, eu entendi. Eu vejo um sentido daquela pergunta. Porque eu encontrei dentro de mim uma explicação que nem eu sabia. Né? E eu vejo hoje uma demanda muito grande. Eu recebo muitos pacientes que já fizeram terapia muitas vezes, mas que sequer escutaram algumas perguntas que eu faço em terapia. E eu não me acho especial por conta disso, não. Para mim é uma coisa normal, assim, né? De se perguntar. Perguntas básicas, assim, tipo, quais são os seus medos? Por exemplo, isso é uma pergunta básica, né? Quem tem que conhecer dos seus medos é você e o psicólogo. É isso. E é justamente por isso que você faz a pergunta. Exato. E tem muita gente que vem, a terapia eu já atendi, que vem até com um sentimento assim, nossa, mas por que você me perguntou isso? Ou seja, já fizeram terapia e sequer foi perguntado questões assim importantes. Assim. Então, isso está em cima desse receio do psicólogo, muitas vezes, de entrar em mares mais profundos, eu diria. Eu não sou uma psicóloga que nada do raso, eu sou uma psicóloga de profundidade. Então, pergunta rasa para mim vai ser... Não funciona. Não funciona. A gente tem que ir pro profundo. Até porque com essa coisa da internet muito se multiplicou depois da pandemia, todo mundo hoje faz tudo e qualquer coisa. Você faz um cursinho de 30 horas aí e já fala que é terapeuta. Pois é, então, né? Às vezes o erro está na busca do profissional também, né? Quer ver? Um exemplo. Esses dias uma paciente, porque os pacientes me mandam muitos vídeos, né? O que é isso, que é aquilo, tá tudo bem, faz parte mesmo. E aí esses dias eu recebi um vídeo de uma psicóloga na internet que ela colocou ela fazendo as atividades dela do dia a dia, fora do consultório, e ela pensando assim, será que o João conseguiu o emprego dele? Será que a Maria conseguiu se encontrar com o fulano? Será que a fulaninha... Ela pensando várias coisas que ela tinha escutado. E aí eu fui olhar os comentários. Primeiro que essa ação já achei, opa, peraí, isso aqui não é normal. Mas aí eu fui ler os comentários, as pessoas achando aquilo muito bonito. E aí a própria psicóloga estimulando isso, né? Tipo assim, olha o que é você ter empatia, não só dentro do consultório, você levar isso para outras instâncias, né, da sua vida. E eu achei aquilo, e as pessoas falando assim, nossa, que legal, minha psicóloga é assim também e tal. E isso não é legal. Isso não é psicologia, isso muito menos é terapia. Nós, enquanto psicólogos, existe um tempo ali onde você trabalha com a pessoa e eu não estou dizendo que não é... que eu sou essa pessoa fria que não vai pensar nas pessoas lá fora. Não é isso, mas eu não normalizo esse processo. Porque essa ideia de cativar o paciente, chamar ele para esse lado amigo, vem disso. Vem desse tipo de ação do psicólogo, de colocar como se fosse normal ele sair pensando no dia a dia dele, em todas as escutas que ele teve. Primeiro, ele corre um risco de ter burnout, para começar. Sim. Porque ele vai, imagina, uma agenda de 35, 40 pacientes por semana. Né? Eu comecei minha carreira no hospital militar, eu atendia 20 pessoas por dia. Olha só. Por dia, hoje eu atendo 40 por semana, já baixei minha agenda e eu já tenho bastante já. Mas você imagina se eu saio me perguntando, eu enlouqueço, né? E se a gente... Aí você acaba esquecendo de você, né? Eu acabo esquecendo de mim, aí eu não consigo atender os pacientes. Então, nessa busca de você cativar o paciente, para ele né, ser empático demais, você acaba se esquecendo de você. E eu vou te falar, Felipe,
o quanto de gente, de psicólogas que eu já, nesses 11 anos de carreira atendendo, eu já vi parando de atender porque não consegue mais, que não está bem psicologicamente, né, não conseguindo exercer suas atividades, porque esse envolvimento perdeu a medida, entende? Então a gente também tem que saber separar. Isso eu vi o vídeo, eu vi as pessoas se comovendo com aquela atitude do psicólogo, mas aquilo ali não é normal. A gente não pode normalizar uma atitude dessa, porque isso é amigo. O amigo, você vai falar para Sim. ele, né? As coisas ele vai levar aquilo. Acaba sendo mais confortável, né? Acaba sendo confortável. A gente não pode fazer isso. E eu volto a dizer, eu não estou dizendo que eu sou uma pessoa fria que não Sim. faça isso, mas eu pratico muito isso para eu não levar, para eu ter uma vida e eu conseguir também voltar para o consultório e oferecer esse conforto, né? Esse trabalho com a minha cabeça limpa, com a minha cabeça tranquila. Porque se eu fico o meu dia inteiro pensando em tudo que o cara falou, primeiro que a minha memória não sei nem se vai conseguir registrar, né? Mediante a tanto estresse, a tantas preocupações. Segundo, que eu também não vou ter uma paz, né? Porque eu vou ter minhas demandas para resolver também da minha vida pessoal e eu preciso ter cabeça para isso, né? Então, não sou uma pessoa fria como psicóloga, nem na minha vida pessoal, mas eu sei que na terapia, né, na psicologia, a gente precisa seguir algumas métricas para a gente conseguir ter uma carreira. Também na parte médica também é assim, né? Os médicos também, na pandemia eu atendi muitos médicos que estavam em exaustão mental, né? Exaustão física também. E você imagina aquela situação onde eles eram, né? Era 1 para 10, 20. 10 vezes mais bombardeados por conta da situação e aquela ânsia também de não consigo mais fazer nada, mas tá na minha mão ali. Você dá uma notícia para um familiar que, olha, não consegui salvar. Nossa, Não é fácil. não é fácil, eles foram bombardeados mesmo, assim. Então, imagina, quando o cara tinha seus 5 minutos na sua casa, era um único momento que ele tem que esquecer tudo, né? E enquanto terapeuta, dentro do consultório, eu tô ali falando pro meu paciente, ó, você tá em exaustão, você tá em burnout, então tenta ter um tempo Dá para uma você desopilada, desligar, né? desligar. Aí eu saio do consultório e começo a fazer a mesma coisa. Começo a pensar, qual a coerência disso? Vão dar a mão e sair junto. Eu não vejo sentido disso, né? Porque o que serve para o outro serve para mim também. Né? Não, eu não sou especial porque eu sou psicóloga, não. Minha cabeça vai funcionar do mesmo jeito. Eu Sim. posso surtar da mesma forma com o meu Exato. paciente. Então, mas você vê que as pessoas elas querem que você tenha esse acolhimento por conta de uma carência afetiva ali do próprio paciente, né? Só que a gente não pode, gente que eu falo psicólogo, a gente não pode substituir o vínculo. Não posso fazer com que o meu papel seja ali para entregar para o paciente emoções, sentimentos, vivências que ele não está tendo com as outras pessoas. Então, a partir de agora, eu troco o vínculo, ao invés de você se frustrar com os outros que você não tem abraços, eu te abraço. Ao invés de você não ter palavras de afirmação do seu chefe, né, que você é bom, eu falo isso para você. Você falou que hoje já reduziu bastante a sua agenda, mas ainda assim são muitos pacientes, são muitas pessoas, histórias diversas de tudo que é tipo. Como é que você faz para lidar justamente com essa questão de saber separar quando o cara vem no sentido de pedir o conselho e não mais tanto o profissional? Já teve alguma situação, acredito que sim, de você falar, olha, não vai ter jeito, eu não vou conseguir atender essa pessoa. Por ter criado esse vínculo? Na verdade, não por ter criado, mas pela pessoa vir já com essa ideia e não aceitar de que você é uma profissional e não amigo dela. Nunca aconteceu já aconteceu da pessoa querer ter esse desejo de ter esse vínculo comigo, aconteceu várias vezes, inclusive, mas nunca aconteceu dela sair da terapia porque não teve, né? É essa diferença, assim, não é entregar demais, mas também não faltar humanização, né? Eu lembro de uma situação de uma paciente minha, a mãe dela tinha falecido recentemente, né? Só tinha ela e a mãe dela. E ela, advogada, ela ia ter um julgamento. E aí ela virou para mim e falou assim, doutora,
eu vou ter um julgamento, eu tô me sentindo muito insegura. E aí eu perguntei pra ela, por que você tá insegura, né? E aí ela falou assim, porque todas as vezes que eu ia para um julgamento, a minha mãe, ela rezava por mim, ela orava por mim, né? E aí aquilo me fazia me sentir bem, mais segura e tudo. E aí eu queria que você, se você pudesse fazer a mesma coisa ali. E ali, naquele momento, né? Aí é a hora que você tem que saber construir a história, né? Para não perder o sentido de todo o tratamento que você está fazendo ali com o paciente. E aí eu virei para ela e falei assim, olha, você acha que é correto eu atravessar um vínculo que foi estabelecido pela sua mãe e você? Que ela criou para te trazer um conforto? Aliás, eu vou mais além, eu falando para ela. Você acha que é correto eu ou qualquer outra pessoa atravessar essa memória afetiva que foi criado pela sua mãe? Então, nós não temos esse direito, entendeu? É uma experiência que você tem que lembrar eternamente que foi sua e da sua mãe. Ninguém tem o direito de tirar, Esse mexer justamente vai ser o conforto, né? esse é o conforto. Então é isso, é saber entregar, né, sem deixar de ser profissional, porque eu não estou ali para substituir vínculos de ninguém, entende? Eu estou ali para ela entender que tem algo a mais atrás daquela carência dela, que eu entendo que naquele momento ela não tinha, mas ela não pode sair pedindo porque tem uma história por trás, tinha um sentido. Então eu abri esse sentido para ela, né? A história do sair do raso e ir para o profundo. E eu entendo que é difícil hoje em dia, a psicologia como está mudando e essa integração com a internet, você quer estar mais próximo, né? Você quer ter uma intimidade ali com o seu psicólogo, que talvez saia, se você não souber conduzir, saia um pouco disso, né? Mas, enquanto psicóloga, eu entendo o paciente pensar assim, mas eu não posso pensar assim. Eu tenho que estar ali, ó, categoricamente. Eu tenho uma base, né, uma base musical, eu toquei em orquestra há 11 anos da minha vida, e essa base me favoreceu muito, favorece até hoje, né, que é saber separar. Na prática orquestral, assim, nos nossos ensinamentos, você está no palco, a coisa só termina, você só é você na vida pessoal quando a batuta baixa, a batuta do maestro. Quando ela abaixa, terminou. Enquanto ela estiver levantada, você tem que estar exercendo ali, independente do que você está... Você é aquilo ali, Você é aquilo ali e ponto. Então, é a história do quando o espetáculo terminar, aí você relaxa. Fora isso, você tem que se manter ali, independente da situação do outro, né? Eu lembro de ensaios que a gente não podia fazer assim, ó, pro lado. Tinha que estar aqui, ó, com o maestro e tal. Então, é um diferencial meu também, esse trabalho com a música, que eu faço questão de falar em todos os lugares que eu vou, que foi uma bênção na minha vida e trouxe um diferencial gigante, assim. Tanto para minha memória, que hoje eu consigo registrar, meu Deus. Eu tenho um paciente de 4, 5 anos comigo, eu tá lembro. Fresquinho aí. Eu lembro da primeira sessão, assim, se perguntar, eu lembro isso que eu abismado. Lembra até a roupa que ele estava vestido. Eu lembro das reações. O paciente me liga, me manda áudio pela voz dele, que eu tenho uma audição, né, foi trabalhado isso no processo de musicalização. Pela voz dele eu reconheço. Você tá bem? Porque sua voz está estranha. Os gestos, eu gosto muito, né, de análise, fazer essa leitura. Fazer essa leitura, eu gosto muito disso, e principalmente da audição, assim, eu consigo pegar muita coisa. E essa foi a base, né? Trabalhei muito dentro da musicalização, o processo das emoções. Então, eu consigo identificar as emoções na pessoa, assim, pela voz e pelo gestual dela. Quando ela se mexe muito. Eu lembro da pandemia, tem uma situação bem engraçada, que eu lembro da pandemia quando a gente estava adaptando o online, né? E eu, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Doideira, né? Porque eu sou uma pessoa que analisa tudo. Tô analisando, escutando o que o cara tá fazendo lá do outro lado do prédio. Minha escuta é terrível. E aí eu falei, como é que eu vou adaptar isso? E aí, eu tava fazendo a sessão online com um cara, isso aqui dele começou a pulsar, a jugular. Aí você tá ansioso? Porque ele tava batendo a perna. Não dava pra ver, que é daqui pra cima, né? E aí eu percebi, porque esse movimento e aqui tava realçando, assim. Aí eu falei, ó, tem um caminho de análise, de investigar Atenção ali. aos detalhes, hein? Então, se você não traz um pouco você sai de um contexto, você vai para um contexto de conversa. Minha cabeça está sempre girando, assim, dentro de um site terapêutico, em buscar investigar, buscar ir atrás de coisas que eu não estou conseguindo enxergar ali com clareza, né? Faz sentido? Não está fazendo sentido isso aqui. Vou perguntar de novo, vou buscar mais coisa dentro disso que ele colocou. E eu acho que é esse ponto também que está faltando hoje nas terapias, assim, que eu venho acompanhando.
um pouquinho mais de paciência na investigação, sabe? Os detalhes fazem toda a diferença. Sim. Tem, como eu falei no começo, tem momentos da terapia que o paciente não vai falar, ele não quer falar, mas vai ter outros que ele vai estar disposto. Então, é aquela paciência de perguntar de novo. E mesmo ele não falando, essa atenção de você ler os detalhes faz a diferença, né? Exato. E não é porque eu preciso arrumar um diagnóstico para ele. Não, não tem nada a ver com diagnóstico, porque aí, quando eu vou para o segundo pilar, que é conscientização, é o momento onde eu falo para o paciente, onde eu tento colocar para ele, que é o que a gente chama de psicoeducação, tudo que a gente investigou. Então, eu vou te apresentar tudo que a gente investigou para ver se faz sentido para você. E aí vem um terceiro passo, que é a transformação. Essa ideia já não é minha. Aí é uma escolha do paciente. Que é um outro erro também que eu vejo hoje. Psicólogo impondo para o paciente, não, você tem que fazer isso. Não, senhora. Ali é uma escolha. A pessoa pode virar e falar assim, entendi tudo, consegui compreender, faz todo sentido, mas eu não quero. É isso. Eu quero continuar aqui. É o livre-arbítrio, né? É o livre-arbítrio. Eu quero continuar aqui, seguindo com essa mesma ideia, tá confortável e tá tudo bem. Mas o papel da investigação foi feito, o da conscientização foi muito bem feito. E da transformação vai depender da pessoa querer ou não, né? Aí é uma escolha da pessoa, eu não posso interferir mais, assim, né? E justamente mas por que você não insistiu mais comigo? Essas frases não tem que vir para o psicólogo. Não colam, né? Não tem que vir para a gente. A gente não tem que insistir com uma coisa que você já tem consciência, né? A maturidade mora aí. A partir do momento que você tem consciência, já é escolha sua, né? Então, você tem aí igual o paciente fala, eu fui abandonado pela minha mãe na infância, eu não tive infância. Ah, tá bom, você é um adulto hoje. Ah, mas na adolescência, ela voltou e quis me entregar amor. Ah, então, peraí. Então, aqui você não teve a sua mãe, aqui você teve uma escolha. Então, essa consciência, a partir daqui, aqui você poderia reclamar que você não teve uma mãe, não teve afeto. Aqui ela apareceu. E aí, a partir do momento que ela apareceu, uma escolha sua. Ah, mas eu não quis. Então, tá bom, não tem problema. Respondido. Então, tá bom. Mas aí é uma maturidade que você teve que ter naquele momento. Não dá mais para culpar a mãe. Não é mais aquele discurso da infância, né? Então, é saber compreender cada passo da vida e o que a pessoa fez, quais foram as escolhas que ela tomou a partir dali. Porque tem gente que, a partir desse discurso do trauma lá atrás, né, que é a diferença da amizade, o cara não vai investigar, tá certo, você tá triste, não teve infância, sua mãe não te amou, né? Te abandonou. Por isso que você é esse doido aí. Por isso que você tá desse jeito. Não, peraí, o psicólogo vai falar, peraí, ela te abandonou na infância, mas na adolescência você falou que ela apareceu, quis te ofertar amor. Mas eu não quis. Tudo bem. Então, a partir dali você vai falar. A partir dali é seu, não é mais da sua mãe. E tá tudo bem, mas o discurso aqui para sua vida adulta já muda totalmente. E você passa a ser responsável por aquilo, pelaquela escolha. Eu não quis o amor da minha mãe, tá tudo bem eu não querer. Ah, tá bom. Aí ou o que acontece hoje, se você não faz essa intervenção, é a pessoa adulta. Ah, eu sou assim porque eu não tive o amor da minha mãe. Sim, mas não foi na infância? Então, né? Não estou entendendo. Então, precisa colocar a pessoa responsável em cada momento da vida dela, em cada escolha. Foi dela, a responsabilidade foi do outro. E aí mora a diferença do amigo, né? Que é fazer essas divisões e colocar a pessoa mais centrada dentro das escolhas que ela fez. E até pegando isso como gancho, o psicólogo, é lógico que existem várias abordagens, mas assim, você acha que ele deve pender mais para o lado do acolhimento, moderadamente variar, é lógico, analisando cada caso, ou deve provocar esse desconforto quando necessário, para fazer essa provocação do pensamento tá bom, aconteceu, eu tenho essa situação e a escolha era minha, por que eu não fiz? Depende muito do movimento do paciente, né? Porque o paciente é no nosso laboratório ali de estudo. Então, dependendo da reação do que eu quero buscar, eu vou me modulando aqui. E não é ser amigo demais e nem ser técnico demais. Mas eu preciso encontrar um meio termo dentro desses dois lados para conseguir acessar o que eu preciso acessar. Naquele filme da adolescência, no adolescente, quando a psicóloga entra dentro do cenário lá para falar com o menino, ela entra com uma postura extremamente séria, sem sorriso. Por quê? Porque ela precisa investigar, ela precisava deixar ele desconfortável para soltar algumas coisas. Para ele tinha que se sentir desconfortável, porque se ele se sentisse à vontade se sentir demais, confrontado, né? Exato. Então, a postura dela naquele momento foi, talvez ela... E você vê que quando ela sai, ela... Então, por quê?
É esse alívio. Eu me identifiquei muito ali, eu já fiz muito isso, assim, saída, principalmente quando atendi no hospital, que era muitas demandas, eu falei, meu Deus, ai. Mas enquanto eu tô ali no palco, né, enquanto eu tô naquele cenário, e eu preciso deixar a pessoa, eu preciso de algumas falas da pessoa, eu preciso que a pessoa se solte e fale mais de algumas coisas, então eu preciso ter uma postura diferenciada naquele momento. Sim. Então não tem como você ser único. Ah, eu vou ser assim, do começo ao fim. Depende, só se você, no caso, você vai conseguir atender um tipo de pessoa para a vida. Não vai. Não. Cada pessoa que sai é um jeito diferente. E aí tem pessoas que precisam que você converse mais, tem pessoas que não precisam, que ela quer. Tem pessoas que querem conduzir a terapia, né? Que aí eu diria que é mais os narcisistas, aqueles que querem. Um comendo pela beirada ali, quando você vê, ele tá tomando conta de tudo. Tá tomando conta de tudo. Então você tem que ter uma posição mais enérgica, ali falando, opa, peraí, esse espaço é meu e tudo. Então vai depender muito do que, quem é o paciente, qual a demanda dele, e a gente vai tentando modular. Não sendo humano demais para tentar, para não entrar nesse viés de amigo, para que ele não entenda dessa forma, e não sendo também técnico demais. Porque se a pessoa está com uma falta de afetividade na vida dela, de uma humanização até, um discurso humanizado na vida dela, vamos supor que ela está rodeada de pessoas que não demonstram uma afetividade com ela. Se chega um psicólogo e chega assim, ele não vai criar um vínculo. Né? Ele já tem uma reação Já cria aquela pré-montada. barreira que não... Ele não vai conseguir nada daquela forma. Então, o psicólogo ele tem que ser, nesse momento, um pouco mais, né, experiente nisso. Ele tem que ser maduro, entender, como que eu tenho que agir com aquele paciente mediante a demanda que ele está me mostrando. Ah, ele tem uma carência, mas também não posso entregar, eu não posso ser amigo dele. Mas eu posso colocar o discurso mais humanizado para que a gente consiga ter uma conexão aqui melhor dentro do que eu preciso, sem sair do script, dentro do que eu preciso saber dele, né? Dentro do que eu preciso transformar e ajudar ele, que o propósito é esse, né? E a diferença a diferença do ser amigo. O psicólogo tem uma estratégia, ele tem que chegar num lugar ali. Se ele não chega a lugar nenhum, aliás, essa é uma pergunta que eu sempre faço. Quando o paciente vem primeira vez, já fez terapia? Já fiz. Chegou em qual lugar? Qual lugar você chegou na terapia? Porque você precisa saber, você ficou um tempão lá com essa terapeuta, em que lugar você chegou? Exato. Esses dias eu assisti uma entrevista da Sandy num podcast, ela falando assim, tem essas questões, eu não cheguei ainda na terapia. Achei legal, achei bonito isso. Ela falava, porque é isso, tem coisas que eu preciso saber. Eu não cheguei ainda aqui, mas uma hora eu chego. É justo ter esse entendimento, né? Ter esse entendimento. Aonde você chegou, nesse momento eu não cheguei nisso. Exato. Porque até a moça perguntou para nós, você já chegou a trabalhar isso? Fala, não cheguei lá ainda, mas eu vou chegar lá na terapia. Então, é essa compreensão. Tem um propósito aqui, a gente vai chegar, mas tudo no seu tempo, né? Mas o paciente sabe disso, ele está todo momento entendendo que ali tem um processo a ser feito. E quando o paciente não tem essa consciência, é doloroso, porque ele passou um tempo ali na terapia e ele nem sabia para onde ele estava indo. Né? Aonde você chegou? Não sei, não consegui entender. Que é o que a gente chama na TCC da psicoeducação, né? Que é a parte da conscientização ali, onde eu apresento para o paciente toda a investigação e faço ele ter consciência, sabendo dos riscos, né, das dores que ele teve, entendendo todo o processo que ele passou, mas mostrando para ele, ó, a gente pode chegar aqui, aqui e aqui. Qual que você quer? E a gente vai se encaminhando aqui já para o final, o tempo voa. Muito bom. Estamos na internet, né? E até puxando esse gancho aqui, porque a internet hoje você tem informação a todo momento, 24 horas, todo mundo faz tudo, até terapia por chat GPT o pessoal está fazendo. Você acha que a internet hoje contribuiu para distorcer essa imagem do que de fato é terapia e o que não é? Porque essa história de fazer terapia com chat GPT é demais, né? Isso daí exatamente. Inclusive, esses dias um paciente me mandou um discurso, né? Ele teve um momento de conflito e ele perguntou para o chat GPT o que aconteceu ali, né? O que aconteceu nesse conflito, quem era quem, ele pediu uma explicação para o chat. E aí ele me mandou a explicação. E aí eu percebi ali muitas lacunas, muitas falhas ali, né? Conhecendo o paciente já há muito tempo,
conhecendo as pessoas com quem ele conflitou, né, de todos os discursos que ele trouxe na terapia, eu falei, tem algumas falhas aqui. Aí eu fui pontuando, né? Ó, ele falou isso por causa disso aqui. Então, você tem, tudo bem, não vou ser contra que a tecnologia, eu até gosto, não sou... Tenho a dizer que, assim, não sou expert, sou bem rasa, tenho muita coisa a aprender sobre tecnologia, porque eu sou das antigas, né? Mas tá tudo bem você fazer, mas você tem que saber também, você tem que ter discernimento de não olhar aquilo como verdade absoluta, Sim. né? Tem que olhar e prestar atenção, assim, não, mas está faltando aqui e aqui. E é esse olhar do terapeuta, né? Independente da forma como o meu paciente, o que ele resolva buscar, meu papel ali é mostrar para ele, ó, deixa eu ver se tem, tá tudo, não, tá tudo ok, beleza, vai. Vamos pensar nisso daqui, tá faltando coisa aqui, o que será, né? Você se sentiu confortável com a resposta que a pessoa ou que o chat GPT te deu? Né? Que às vezes Sim. hoje a amizade também rola pro chat GPT, né? Um amigo. Ah, não fui confortável. Por quê? Então, meu papel ali é fazer ele pensar, independente de qual foi a forma que ele foi buscar as respostas da vida dele, né? Então, hoje eu não vejo como uma competição o chat entrar como terapia, porque falta muita coisa, assim, né, para o paciente ir para o terapeuta, que o terapeuta pode entregar nesse processo aí de buscar respostas. Até porque a gente já percebeu aqui que é fato que terapia é muito mais do que só conversar. Né? É de fato um tratamento, um entendimento do você, né? Do entender o eu ali, o porquê que acontece aquilo. E eu queria que, já te agradecendo aqui, ter topado o convite, olhando para aquela câmera, desse o seu recado final, deixasse essa mensagem do porquê terapia é muito mais do que conversar, e as suas redes sociais para quem se sentiu confortável, não só acompanhar o seu trabalho, e quem sabe aí virar um paciente de fato e não é amigo de aluguel, hein? Exato, gente, procurem a terapia se vocês tiverem vontade de se conhecer mais, né? Não só no autoconhecimento, mas também buscar ter um conhecimento de toda a sua história de vida para que você consiga se transformar também em todos os lugares que você hoje está e quer continuar crescendo nesses lugares, seja dentro de um relacionamento, seja dentro do seu trabalho, né? Ou seja num sonho, né, de morar fora. Como eu posso chegar nesse sonho a partir daquilo que eu já tenho, que eu já construí na minha vida? A terapia está aí para isso, né? E o papel do psicólogo, não só de criar esses caminhos, te ajudar a enxergar novos caminhos, mas também te fazer entender ter um conhecimento sobre você que talvez até um momento você não teve. E deixando aqui para o pessoal meu Instagram, @minhapsico, né? Eu hoje trabalho com pacientes que moram fora do país, com brasileiros que deixaram tudo, deixaram a sua casa e foram buscar os seus sonhos fora do país e enfrentam muitas questões, né, lá fora, principalmente da solidão, né, que eu reforço aí o meu papel como psicóloga, mais ainda com eles, porque você vê como é importante ter esse posicionamento. Hoje eu trabalho com uma demanda que sofre muito com solidão. Então, para eles criarem esse vínculo de ter alguém... Ultrapassar a fronteira não é fácil. Não é fácil, né? As diversas dificuldades que tem em outro país e tudo. E você ter um acolhimento diferenciado ali sua semana, você ter uma pessoa para te ajudar a conduzir melhor as dificuldades, faz toda a diferença. Então, para quem precisar de mim, tô lá, @minhapsico. Pode me mandar mensagem no direct que pode chamar. Não deixem de seguir, de acompanhar. É claro que eu não posso também ir embora sem agradecer aqui os nossos parceiros. A Stoke Tuteria Portuguesa, a melhor tuteria portuguesa de São Paulo. Não só os melhores pastéis de nata, porque tem uma história aí que não pode falar que tudo é pastel de Belém, né? Ah, verdade. Mas essa história eu não vou contar. Quem conta é o chefe Fábio Gonçalves, um autêntico português que faz... Eles têm, a Stowe é a única que tem mais de 17 sabores de pastel de nata. Nossa. Então vai do clássico ao brie com damasco, assim, são sabores incríveis. E no final tem presente para convidada, viu? Eu adoro pastelzinho de Bertolli. Mas será que a gente entrega, Anderson? Vamos pensar. Né? Vamos pensar? Olha! Brincadeira, hein? Mas o Fábio e a Vivi comandam como ninguém a Stoke Tuteria. Você, se quiser, pode ir até a loja. Na verdade, até a loja não, são duas lojas hoje. A loja 1 é na Domingos de Moraes 336, aqui na Vila Mariana, pertinho do estúdio. E a loja 2, que é a loja de fábrica, na 3 de maio, 376, na Vila Clementina. Mas se tá corrido aí, não consegue sair, não tem problema. @Stoke Tuteria, você faz o pedido online, eles entregam onde você estiver. E é claro, se você assistiu essa conversa aqui, viu esse bate-papo,
Você sabe que eu dependo de estúdio, eu estou na melhor produção audiovisual de São Paulo, aqui no comando do Anderson Anjos, que é o Estúdio Pode Ver. Se você tem ideia aí do seu projeto audiovisual, quer tirar do papel, não sabia até agora onde colocar, você chegou no lugar certo, que é o Estúdio Pode Ver. Eles estão localizados na Rua Vergueiro, 1353, aqui no Paraíso. Mais informações no @estudiopodever.oficial, que o Anderson tira todas as suas dúvidas e já convida você para vir tomar um café. Como ele mesmo diz, pode vir. E a Show Canecas também, né? Vocês viram que a gente levantou aqui a caneca em alguns momentos. Tem água, tá? Neste momento aqui, não tem nenhum outro tipo de bebida. A Show Canecas, ela não só é responsável pelas canecas, mas também essas bolachinhas que a gente apoia, todo tipo de material personalizado. É um time muito competente, liderado pelo Isaías. Vocês encontram as informações no @show_canecas. O Isaías te atende, já faz seu pedido e te dá aquele desconto especial se falar que veio por aqui. E pra gente fechar, a Store IC, que tem sempre o melhor para você. Acessórios em geral, camiseta, boné, fone de ouvido, tudo isso e muito mais você encontra no @Store IC1. Mas já acabou, Anderson, eu não posso ir embora antes de agradecer quem? Você que está aí me assistindo, você, o público que me deu o carinho da audiência em mais esse episódio. Muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima.